Eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Daqueles textos bem conhecidos, e que o Senhor possa falar no nosso coração a partir do versículo de número 4. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo de número 4. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo de número 4, assim nos diz a palavra de Deus. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem por apenas algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra, são os que, tendo o ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Deus querido Pai Santo, através da leitura do texto de Lucas, no capítulo 8, a parábola do semeador, que o Senhor mesmo nos deu e explicou, eu queria pedir, Pai, que o Senhor pudesse nos ajudar nessa noite, Pai, a que sejamos mais uma vez ensinados por esse texto, Pai. E o meu pedido é que o Senhor possa, através de nós, falar ao coração do Teu povo, falar ao coração da Tua igreja e continuar falando também ao meu coração. Essa é a oração que eu faço aqui em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quantos aqui conhecem ou se lembram de um homem chamado Vanderlei Cordeiro de Lima? Vanderlei Cordeiro de Lima. Alguém se lembra desse homem? Ele era um maratonista olímpico. Mas talvez seu fato mais conhecido foi em Atenas, 2004. Ele percorrendo a maratona, chegando ao final, próximo do quilômetro 35, de um total de 42, próximo a ganhar uma medalha de ouro para o Brasil. Um ex-padre irlandês invade a pista, o agarra, tira ele da pista, joga ao chão. O segundo colocado vem e passa, o terceiro colocado vem e passa, as pessoas que estavam em volta chegam, tiram esse homem, esse ex-padre, dali. Eles auxiliam Vanderlei Cordeiro, ele se levanta e ele continua a corrida, mas terminou em terceiro. Ele perdeu a medalha de ouro. Posteriormente, ele contando os fatos, ele diz que ele continuou essa caminhada sentindo medo. Ele não sabia mais o que podia acontecer. Aliás, ele não sabia o que tinha acontecido. Por que aquele homem invadiu? Por que justamente com ele? Qual era a intenção? O fato é que ele percorreu dali para frente, já não se importando mais
dos treinamentos, da condição, a respiração não era mais a mesma, esse homem não tinha mais a condição, e aquele homem super preparado como atleta olímpico, agora ele somente queria chegar, porque o medo de que acontecesse algo novamente. Muitas vezes, nós vivemos como Vanderlei Cordeiro de Lima, correndo sem saber se alguém vai entrar na nossa frente, se alguém vai nos agarrar, se alguém vai nos tirar da pista, se vamos conseguir chegar na frente ou não. Quando identificaram esse ex-padre irlandês, descobriram que não era a primeira vez. Ele havia invadido, inclusive, uma pista de Fórmula 1 durante uma corrida, entrando na frente dos carros para provocar um acidente. Imagina um carro de Fórmula 1 em toda aquela velocidade. Naquele caso, nada de mal aconteceu. Agora, o grande fato é que, será que são essas preocupações que vão tomar o lugar do nosso coração? Será que Vanderlei pensou, o que eu fiz de errado? Muitas vezes, na vida, nós pensamos, o que eu fiz de errado? É tão comum a pergunta, Senhor, onde foi que eu errei? Senhor, por que isso aconteceu? E nós tentamos mudar os métodos, nós tentamos mudar estratégias, como se talvez o erro fosse o nosso método, ou até mesmo a nossa própria estratégia. Nos textos que nós lemos, a estratégia foi a mesma. O semeador saiu a semear. O problema aqui não era a semente. O problema aqui não era o semeador. O problema era o próprio solo. E a parábola nos classifica 4 tipos de solo. E esse tipo de solo foi justamente uma aplicação para que aquele povo pudesse entender. Talvez muitos dos irmãos presentes aqui entendem muito mais de solo do que eu. Mas era o contexto em que aquelas pessoas entendiam o que estava sendo dito. E Jesus falava por parábolas exatamente por isso. Agora, uma grande questão que o próprio texto nos ensina é que eles tiveram dúvida em relação ao porquê da parábola e fizeram uma pergunta a Jesus: por que essa parábola? E normalmente nós pensamos que a parábola é uma ferramenta usada para Jesus para que nós pudéssemos entender de forma mais fácil, correto? O texto, porém, nos diz o próprio Jesus Cristo, no versículo de número 10, que a vós é dado conhecer os mistérios de Deus através de parábolas. Outros, porém, não vão entender. Eles vão ver, mas não vão ver. Eles vão ouvir, mas não vão ouvir. É exatamente por isso que nós já passamos por várias situações em que as pessoas de fora não entenderam aquilo que a gente dizia, não entendiam aquilo que a gente sentia e não viam aquilo que a gente estava vendo. E nós pensávamos, por que essa pessoa não consegue ver isso? Por que eles não conseguem entender isso? O próprio Cristo nos informa. Para alguns, você vai conhecer os mistérios. Para outros, eles não vão conseguir entender. E para que não houvesse aqui duplicidade de entendimento, para que não houvesse aqui muitas margens, para que a gente pudesse colocar a alegoria, o próprio Senhor Jesus Cristo nos explica qual é o significado de cada uma das aplicações. E Ele traz para nós 4 aplicações. E eu gostaria que a gente pudesse pensar em cada uma delas. E para que a gente pudesse entender a caminhada de Vanderlei Cordeiro de Lima, a caminhada do semeador pelos 4 solos, eu queria que a gente pudesse pensar um pouco na caminhada desse homem, naquela corrida, e na nossa caminhada rumo ao alvo, que é encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Eu queria que a gente pudesse pensar em relação ao seguinte tema: o milagre não está na semente, mas em ter o nosso coração transformado. O milagre, não está na semente, mas em ter o nosso coração transformado. E veremos isso através de 4 pontos nessa noite.
O primeiro ponto que eu queria que a gente pudesse pensar está nos versículos 4, 8, 11 e 12, que é o primeiro solo. A resposta à palavra revela a condição real do nosso coração. A resposta, ao ouvir essa palavra, revela a condição real do nosso coração. E por que eu penso sobre isso? Em primeiro lugar, eu queria que a gente pudesse pensar nessa resposta em relação àquelas várias pessoas que nós conhecemos, e muitas vezes nós fomos essas pessoas que ouvimos, mas não recebemos. Quantas pessoas já ouviram e não receberam? Esse é o solo duro, em que recebe a semente, mas a semente não encontra lugar. E aí vem o inimigo e retira a semente. Na história do Vanderlei Cordeiro, o inimigo apareceu para tentar tirar a vitória daquele homem. E quantas vezes em nossas vidas o inimigo aparece para tirar cada um de nós do nosso caminho. E aí nós somos alertados por pessoas, por amigos, pela palavra de Deus, mas pelo nosso solo duro, nós ouvimos, mas não recebemos. Pensamos que não é conosco. Pensamos que não se aplica. E quantas vezes nós achamos que a palavra é apenas para outra pessoa? Isso me diz que participar de cultos não é sinônimo de conversão. Estar na igreja não significa estar conectado. Ser parte de pessoas que assistem ao culto não significa estar cultuando ao Senhor Jesus. Se a palavra, ela cai na terra, mas não entra no solo, é sinal que o nosso coração pode estar endurecido. E qual é o solo endurecido? É aquele solo que ouve, mas não recebe essa palavra. Precisamos estar vigilantes. Toda palavra que vem da parte de Deus, ela precisa encontrar lugar em nosso coração. Querido, as pessoas que têm um coração duro não são somente aquelas pessoas que não querem vir à igreja, não são somente aquelas pessoas que desprezam o Senhor Jesus Cristo. O texto diz que esses mistérios são para as pessoas do reino. A vós, outros, é dado conhecer. Ou seja, Jesus falava para o próprio povo dele. Então esse coração duro, esse solo duro, ele pode tanto estar presente entre nós, como pode estar presente lá fora também. E de duas formas distintas. Ou aquele que se recusa a receber a palavra, ou aquele que se julga tão acima dos demais que ele pensa que não precisa mais aprender. Precisamos estar vigilantes. E eu faço a seguinte pergunta. Normalmente nos cultos, seja qual for, seja qual o pregador que foi, você recebe mais informação ou você recebe transformação? É preciso estar vigilante, queridos, quando o número de informações é maior que o número de transformações. O solo duro é quando eu ouço a palavra, mas não recebo a palavra no meu coração. A resposta à palavra revela a real condição do meu coração. Em segundo lugar, queridos, reações superficiais à palavra não sustentam uma fé verdadeira. Reações superficiais à palavra não sustentam uma fé verdadeira. Esse é o solo raso. Versículo de número 6 e versículo 13. É aquela que semente caiu sobre a pedra. E essa semente é para aqueles que ouviram a palavra, receberam com alegria, mas não foi criado raiz. Lembra aquele culto gostoso? Em que você saiu assim, nossa, hoje eu me emocionei muito. Hoje o meu coração foi tocado. E hoje vai ser diferente. E na segunda-feira, de repente, tudo volta ao normal. Lembra em retiro? No finalzinho do retiro, aquela emoção tão grandiosa. A gente pensa que nós nunca mais seremos os mesmos. Mas de repente,
logo depois, a emoção se foi e a raiz não ficou. O solo raso é aquele solo em que há emoção, mas a emoção substitui a raiz. Existe emoção, existe o toque, mas a emoção, ela substitui a raiz. Nesse solo raso, a intensidade inicial não garante constância. Lembra de um crente recém-convertido? Emoção, trabalho, esforço total. Ele vive grandes milagres, ele vive novidades. Mas aí um tempo as coisas vão mudando. Talvez nós fomos um desses. Aquela intensidade toda, ela não se transformou em constância. O texto nos diz que eles creram por algum tempo, mas na hora da provação, eles desviaram. Hoje eu ouvi uma história de uma conhecida. Quem me contou a história, que é uma conhecida, de pessoas que tiveram um problema recente, procuraram uma igreja na sua cidade e foram muito ajudados e disseram: a partir de agora eu quero viver essa vida porque a igreja me acolheu. E segundo a história que nos foi contada hoje, ela disse: já não vejo mais graça na igreja. Virou monotonia. Às vezes, querido, aquela emoção toda, ela não gerou raízes. E eu pergunto a cada um dos irmãos: em quem nós temos nos segurado no dia da provação? Em que nós temos nos sustentado quando as coisas estão difíceis? Riley nos diz que, no livro Santidade, em que a certeza da salvação é você caminhar com as mãos tranquilas, porque sabe que o solo é firme. Você não precisa se segurar, porque o solo é um solo firme. Muitas pessoas não têm a firmeza de caminhar por esse solo. Reações superficiais à palavra não sustentam a nossa fé verdadeira. Lembra de novo do Vanderlei Cordeiro? Ele podia dizer: agora já era. Agora eu estou triste. Mesmo com medo, ele se levantou e ele seguiu. Assim é conosco, querido. Assim é comigo e assim é com você. Afinal, o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que no mundo teríamos aflições, mas tem bom ânimo. O solo raso é aquele em que a emoção é substituída pela raiz. Eu posso me emocionar? Obviamente que sim. Eu posso chorar perante o Senhor? Obviamente que sim. Eu posso me alegrar perante o Senhor? Obviamente que sim. Cantamos, levantamos as mãos, tudo é válido. Mas isso deve trazer modificações para o nosso coração. O culto, ele deve trazer mais transformação do que informação. Em terceiro lugar, queridos, versículo 7 e versículo 14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocadas. Primeiro solo, a semente caiu, mas o solo duro não recebeu. Segundo solo, a semente até caiu, mas ele era raso, não criou raiz. Agora no terceiro solo, ela caiu e ela chegou a frutificar. Mas os frutos não chegaram a amadurecer. Esse, querido, é o solo ocupado, em que as concorrências silenciosas vão fazendo espinhos, e os espinhos vão nos sufocando. Quantas vezes nós somos sufocados pelo dia a dia, pelo nosso eu, pelas concorrências que vêm. E o grande problema que eu queria que a gente pudesse estar muito atentos, querido, é que normalmente, quando a concorrência é muito grande, quem costuma perder é Deus. Eu que tudo posso, a partir de amanhã, eu já falo alguns não. Talvez depois, talvez no outro dia. Eu preciso dar um tempo, eu preciso me organizar.
Eu preciso rever algumas coisas. E quando eu me dou conta, eu já não consigo mais caminhar de volta. O Wanderlei Cordeiro, ele foi ajudado por pessoas. Quando ele foi sufocado, ele ajudaram a tirar aqueles espinhos para que ele pudesse caminhar de novo. Querido, quando eu começar a perceber que eu estou deixando coisas de lado, e essas coisas são Jesus Cristo, eu não estou mais buscando em primeiro lugar o reino de Deus, mas busco em primeiro lugar outras coisas. E é o grande perigo quando eu coloco coisas acima do Senhor. Por mais que eu diga, eu não deixei de lado. Já viram aquelas pessoas que disseram, eu sou crente, eu estou firme, só não estou indo à igreja? Querido, ninguém deixa de vir à igreja porque está firme. Não estou dizendo que faltar à igreja é pecado. Não estou dizendo que hoje, por exemplo, nessa chuva maravilhosa, alguns ficaram impedidos por isso. A gente entende que há dificuldades, a gente entende que há situações em que são exceções. Mas essa não pode ser a nossa realidade. E até mesmo as exceções, precisamos vigiar para que não tornem a regra. O espinho vem. O sufocamento existe. E se um dia, querido, você se sentir sufocado, o melhor lugar para estar é na presença de Deus. Não é se afastando do Senhor. A gente pensa que quando as coisas vão de mal a pior, eu preciso dar um tempo com o Senhor. A gente fala tempo com a igreja, mas na verdade o tempo não é com a igreja. A gente dá tempo com o Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam que Jesus Cristo, ele subiu aos céus, mas ele garantiu que nós não ficaríamos órfãos, porque teríamos o Espírito Santo conosco em cada um dos dias. E é esse Espírito Santo que te ajuda na madrugada, que te ajuda pela manhã, que te ajuda na solidão, te ajuda quando você não consegue externar aquilo que está acontecendo com você. E porque eu não consigo externar, certamente já estamos sendo sufocados. Quando você não consegue colocar para fora, quando você não consegue colocar as suas dores, compartilhar com pessoas, já estamos sendo sufocados e não percebemos. E é preciso vigiar em relação a essas coisas. Uma vida de preocupações, uma vida congestionada, uma vida cheia de empecilhos, ela impede de nós frutificação. E o problema é que quando a gente vai sufocando, isso vai nos matando por dentro. Esse solo, você pode dizer, mas é melhor do que o primeiro, que pelo menos recebeu a palavra. Mas o fruto não amadureceu. A morte foi lenta, mas ela veio da mesma forma. E eu te faço uma pergunta nessa noite. Na hora que tudo parece impossível, quais têm sido os seus pensamentos? Na hora que tudo parece impossível, você tem buscado a quem? Quando tudo parece impossível, quem são os seus melhores amigos? Quais são as referências? Eles te aproximam de Cristo ou eles te afastam de Cristo? Quando tudo parece impossível, quanto verdadeiramente você crê que Jesus é o seu amigo maior? Mas o texto não fala só de problemas. Existe aqui um quarto tipo de solo. E só para relembrar, a resposta à palavra revela a condição real do nosso coração. Reações superficiais não sustentam uma fé verdadeira. Corações divididos sufocam o crescimento espiritual. E, por fim, a graça de Deus produz corações transformados que perseveram. A graça de Deus produz corações transformados que perseveram. O Wanderlei Cordeiro, ele levantou, ele continuou. Aí você pode pensar, mas ele perdeu? Depende. O ouro ele perdeu. O ouro ele perdeu. Ele ficou em terceiro lugar. E talvez você pense, mas podia ter dó dele, né? Dar o ouro para ele, né? Não, ele não ganhou. Ele não ganhou.
mas ele foi reconhecido internacionalmente como aquele que não desistiu. E através das dificuldades, ele levantou e percorreu o caminho até o final. De fato, ele ganhou a medalha de bronze, mas recebeu uma honraria Vanderlei Cordeiro de Lima. Todos os atletas que se destacam com uma grande honra, sejam vencedores ou não, recebem uma honra com o nome daquele homem hoje. Este homem, ele deu palestras por vários lugares. Ele falou para muitas pessoas. Ele disse que tinha medo. Ele disse que sentiu que, como se de fato o inimigo tivesse ali querendo atrapalhar o sonho dele. E naquele momento, o sonho dele já não era mais vencer a maratona. O sonho dele era completar a corrida. E um homem chamado Paulo falou algo similar. 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. A minha coroa, ela está guardada. Ele sabia em quem ele cria. E ele sabia que tinha uma caminhada. E a nossa caminhada, querido, do dia a dia, ela não é pelo ouro. Nós não somos chamados para ser os primeiros. No mundo em que pessoas pisam em cima de pessoas, no mundo em que pessoas estão atropelando pessoas para serem os melhores, nós somos chamados a serem fiéis. Somos chamados a perseverar em relação ao nosso caminho. A graça, ela produz corações transformados que perseveram. E a nossa oração não deve ser para que o Senhor nos faça o primeiro. Não para que o Senhor nos faça os melhores, mas que Ele possa mudar o nosso coração. Para que Ele possa transformar o nosso coração. Pois não se iluda, nós tivemos o coração duro. Não se iluda, nós já trocamos raízes por emoções. Não se iluda, nós também nos sufocamos de tempo em tempo. Mas não desespere, o Espírito Santo é conosco. O Deus Todo-Poderoso que nos chamou, é Ele que nos sustenta. A graça, ela transforma corações. Davi disse, para que o Senhor pudesse dar a ele um novo coração. O solo bom é aquele que ele é transformado. Isso não é algo natural, isso é algo sobrenatural. Reter a palavra com esperança. Reter a palavra sabendo que o fruto verdadeiro, ele produz constância e produz caráter reformado. A parábola termina com a palavra chamada perseverança. Nós somos chamados a perseverar, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é conosco. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, enviou Jesus para passar por tudo aquilo que nós passamos e para que hoje o Espírito Santo pudesse estar conosco durante todos os dias. E a promessa dele foi: eis que estarei convosco por todos os dias. E nós nos alegraremos com isso, até que o Senhor possa voltar e chamar a sua igreja. Porque haverá um dia que não haverá mais dor, nem choro, nem luto. Haverá um dia que estaremos todos os dias na presença do Deus Todo-Poderoso. Por isso nós vamos perseverar e por isso não vamos desistir. Vamos caminhar, porque a nossa coroa nos aguarda. Não porque somos melhores, não porque o nosso método é melhor, mas porque é o Senhor que nos sustenta a cada dia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.